Capítulo 1001. Quando o espectro à sua frente desapareceu, Ellen White retraiu o olhar, desamarrou o fio do dossiê e retirou os documentos de dentro. Ao lê-los, Ellen teve uma ideia aproximada da rotina de Ernest Boyer. Este visconde sanguíneo tinha uma rotina bastante aleatória: ficar em casa, visitar exposições, participar em provas de vinhos em solares da periferia da cidade, fazer compras em grandes armazéns com acompanhantes ou desenhar modelos femininas. Ele era como o típico homem rico. No entanto, Ernest tinha visitado recentemente o burgo de St. George, dia sim, dia não, para monitorar as reformas da fábrica de móveis na qual havia investido. Dessa forma, o estilo de vida do visconde sanguíneo tornou-se repetitivo. Os lugares que visitou, os caminhos que percorreu e os locais onde almoçou se repetiram dia sim, dia não. Ele impressionou as têmporas, filtrando seriamente 3 locais adequados para a operação. O primeiro era no interior ou na entrada da fábrica de móveis de Ernest Boyer. O segundo era a Praça do Santo Ireland, onde ele parou no caminho de casa para comer e alimentar os pássaros. O terceiro lugar era a ponte de Backlund. A menos que Ernest estivesse disposto a fazer um grande desvio, teria que passar por esta área ao viajar entre sua casa e o burgo de St. George. Esses 3 pontos atendem à exigência de ter muita gente, tornando-o caótico. No entanto, a ponte de Backlund tem poucas entradas e saídas. Com as 2 pontas trancadas, só se pode sair pulando no rio, ato escolhido apenas por idiotas. A Praça do Santo Ireland fica sob a Catedral do Santo Ireland, núcleo da Igreja do Vapor em Backlund, e até mesmo de toda Loen. É semelhante à segunda Santa Catedral. Isso atende à sugestão do Senhor enforcado. Pode prevenir efetivamente a escalada de conflitos e pode interferir em qualquer adivinhação e investigação subsequente. Ellen gradualmente teve uma inclinação a esse lugar. E uma vez que um ser vivo tivesse uma inclinação, ele procuraria, sem saber, mais motivos para afirmar sua escolha, e Ellen não era exceção, sem dúvida. Quanto mais pensava nisso, mais se convencia de que a Praça do Santo Ireland atendia quase todos os requisitos. Primeiro, Ernest não ficaria na área por muito tempo. Ele almoçava em um restaurante com culinária de Sivelaus, já que nasceu no condado de Sivelaus. Em segundo lugar, existiam várias paradas de carruagens nas proximidades, tornando a área repleta de tráfego a pé. Como a maioria eram pessoas de classe baixa ou média, acidentes aconteciam com frequência. Em terceiro lugar, tendo ela como origem, entraríamos na área ao sul da ponte se não nos dirigíssemos à ponte de Backlund. Seria então próximo à Igreja da Colheita. Finalmente, ao meio-dia, a Catedral do Santo Ireland expelia vapor, girava as alavancas e tocava o relógio. Era inevitável que a atenção de todos fosse atraída. Está confirmado. Ellen rapidamente se decidiu. Levantando a mão direita e ajustando a gravata borboleta, seus olhos vermelhos estavam cheios de antecipação. Nesse momento, franziu a testa de repente, sentindo que algo não estava certo. A Praça do Santo Ireland era perfeita para o trabalho. Era tão adequada que quase todas as condições foram cumpridas. Ernest será cauteloso contra minha vingança? Por que ele se permitiria permanecer em tal ambiente por períodos tão longos? Mesmo que ele seja estúpido o suficiente para não perceber, os condes não o alertariam? Os cantos da boca de Ellen se curvaram ligeiramente quando ele entendeu o motivo. A Praça do Santo Ireland foi o local que os altos escalões sanguíneos designaram para ele. Ellen riu, mantendo a boca curvada. Ele decidiu solicitar ao Senhor Louco que organizasse uma reunião para os poucos membros e também convidar o Senhor Enforcado para discutir o plano em detalhes.
Isso era diferente da estrutura que eles haviam decidido anteriormente. Eles precisavam considerar cada detalhe e cada problema. Reticências. 15 para o meio-dia, Burgo do St. George, Praça do Santo Ireland. Numa sala privada no terceiro andar de um restaurante a noroeste da praça. Uma figura estava em frente à janela, segurando um copo cheio de um líquido escarlate parecido com sangue. Estava olhando vagarosamente para a fonte próxima e para as multidões que iam e vinham. Ele era uma pessoa esbelta, vestindo um terno formal destinado a banquetes. Seu cabelo claro que era quase prateado e seus olhos vermelhos brilhantes combinavam-se para lhe dar uma sensação de beleza cativante. Havia um leve sorriso constante em seus lábios. Meu senhor, vai ficar tudo bem? Enlin parece diferente de antes. Isso pode ser visto em sua recente caçada aos crentes da lua primordial. Um homem de meia-idade de terno escuro foi até a janela e disse com um toque de preocupação. O homem a quem se dirigiu educadamente olhou para a praça onde Enlin White estava. Ele estava ouvindo um violinista tocando na rua enquanto ria. Nossos preparativos são suficientes mesmo contra um semideus, muito menos contra um garoto que ainda nem se tornou visconde. Além disso, não planejamos fazer nada sério. Nosso único objetivo é identificar e fazer confirmações. Isso é muito mais simples do que impedir que certas pessoas escapem. Enquanto falava, o homem de cabelos claros e olhos vermelhos brilhantes ergueu ligeiramente a mão direita, girando o anel no dedo anular esquerdo. O anel era feito de prata e nele havia uma pedra estranha com um tom azul fantasmagórico. Em uma carruagem que se dirigia para a Praça do Santo Ireland, Ernest Boyer estava com a mão direita sobre a esquerda. Ele naturalmente girou o anel em seu dedo anelar que tinha uma gema azul fantasmagórica embutida nele. Ele casualmente olhou pela janela e viu uma carruagem sem trilhas passando lentamente de longe. Um jornaleiro com pouco mais de 1,60 m de altura carregava uma sacola no peito enquanto vendia seus jornais pela rua. Um grande número de bicicletas substituiu as carruagens que eram frequentemente vistas no ano passado. Eles dispararam através da multidão no Burgo de St. George. Aqui, o número de trabalhadores vestindo uniformes azuis claros ou azul acinzentados com chapéus excedeu em muito o número de pessoas em ternos formais e cartolas. Ernest retraiu o olhar enquanto ria. Não tinha medo do que aconteceria a seguir. Ele até ansiava por isto. Ele acreditava que havia feito preparativos suficientes. Ele usava o juramento da rosa na mão esquerda. Isso lhe permitiu compartilhar o que via, ouvia e cheirava com o Conde Mistral à distância. Garantiu que nada daria errado, garantido ao mesmo tempo que seu objetivo fosse alcançado. Em seu bolso interno, onde estava seu relógio de bolso prateado, havia uma estatueta de papel da lua. Estes poderiam sofrer um único golpe letal ou um ataque direcionado ao seu corpo da alma. Garantia que ele não sofreria ferimentos graves ou morte em um curto espaço de tempo. Ele também usava Nêmesis do álcool, um broche de diamantes. Isso o mantinha cheio de energia e lucidez em seus pensamentos. Aumentou sua resistência contra feitiços que atuavam no corpo do coração e da mente. Em sua cintura havia um cinto chamado Cinto do Luar. Poderia efetivamente reduzir os danos do sol e dos raios. Esses itens místicos foram o acúmulo da riqueza de Ernest ou foram concedidos pelo Conde Mistral. Garantia que Ernest fosse um alvo que dificilmente poderia ser eliminado ou controlado em pouco tempo. Com a resistência natural do Visconde Sanguíneo contra as influências da classe Pesadelo, Ernest estava quase sem fraquezas. Mesmo contra um semideus, ele poderia lutar desde que este não revelasse sua forma de criatura mítica.
O único problema é que os efeitos negativos de todos esses itens místicos são bastante excessivos. Os músculos faciais de Ernest se contraíram, mas ele rapidamente se recompôs. O juramento da rosa faria com que seus pensamentos aparecessem na mente do Conde Mistral de vez em quando. E se ele continuasse a usá-lo por uma semana sem tirá-lo, os dois que tivessem os anéis iguais poderia muito bem acabar apaixonado, independentemente do sexo ou raça. A estatueta de papel da lua era um item dispensável. Não teve quase nenhum efeito colateral além de deixar o corpo ligeiramente frio. O problema do broche nêmesis do álcool era que ele causaria danos contínuos ao fígado e ao cérebro. Se fosse usado por períodos de tempo excessivamente longos, poderia resultar na perda de pensamentos e raciocínio lógico. Portanto, era preciso retirá-lo por 15 minutos a cada meia hora de equipá-lo. Depois que o cinto do luar foi usado, todos os sentidos ficaram muito mais aguçados, tornando mais fácil ver e ouvir coisas que não deveriam ver ou ouvir. Ao mesmo tempo, o usuário sentiria coceira em intervalos intermitentes. Esperemos que não se acovardem de medo e que isto não se arraste. Ernest Boyer verificou mais uma vez o seu estado, lançando o seu olhar de antecipação para a entrada da Praça do Santo Ierlande, ali perto. Do outro lado da Praça do Santo Ierlande, Eileen White, que observava os artistas de rua nas ruas, de repente olhou para um pássaro que voava. Depois disso, levantou a mão para pressionar a cartola. Inclinando ligeiramente a cabeça, ele caminhou rapidamente até o meio da praça, aproximando-se da fonte. Nesse processo, a figura de Eileen continuou se movendo enquanto ele se misturava à multidão. No entanto, isso não conseguiu evitar o rastreamento do Conde Mistral. Este conde sanguíneo com cabelos prateados girou o anel de gema azul fantasmagórico em seu dedo anular esquerdo, e disse friamente: "Tome cuidado." Na entrada da Praça do Santo Ierlande, Ernest Boyer ficava cada vez mais animado. Ele sabia que a operação estava prestes a acontecer, finalmente. Afinal, Eileen ainda escolheu a Praça do Santo Ierlande. Ernest olhou pela janela mais uma vez, observando cautelosamente os pedestres na rua, as carruagens públicas sem trilhos que estavam prestes a passar por ele, o jornaleiro comum que vendia seus jornais e as elegantes janelas das casas e lojas vizinhas. Ele não acreditava que os potenciais parceiros de Eileen estivessem escondidos ali, porque havia ainda mais lugares melhores na Praça do Santo Ierlande que tornavam o local propício para a ação. No entanto, ainda manteve o nível exigido de cautela. De repente, seu corpo se lançou ligeiramente para frente quando ele quase saiu da cadeira. A carruagem em que ele estava parou sem qualquer aviso. Logo depois disso, os cavalos que puxavam a carruagem pareciam estar em um pesadelo enquanto levantavam os cascos dianteiros, lutando descontroladamente, derrubando a carruagem no chão. Durante esse processo, Ernest Boyer realmente teve amplo espaço, tempo e força para ajudar o cocheiro a controlar o cavalo furioso. No entanto, não o fez, porque viu um espectro transparente em forma de lobo saltar de fora da janela. Ele havia jogado uma rosa dentro de seu corpo. Uma rosa. Os olhos de Ernest Boyer se arregalaram quando a carruagem tombou. Ele pulou apressadamente para o lado e saiu da carruagem enquanto fazia uma corrente negra ilusória e incorpórea se estender para fora do vazio. Envolveu o espectro em forma de lobo. Com um puff suave, o espectro em forma de lobo se dissipou. E quando Ernest Boyer se firmou, ficou ali imóvel, com os olhos turvos. Ele já havia sido puxado para um sono profundo. Em uma carruagem pública sem trilhas que passava por ele, um jovem de cabelos pretos e olhos verdes usava um sobretudo fino. Ele estava de costas para o meio da rua enquanto se concentrava na leitura de um caderno de capa dura verde-bronze.
Ao seu redor, os outros passageiros liam os jornais ou conversavam. Alguns estavam olhando apenas para ver o cavalo furioso se recuperar rapidamente. Com um suspiro, o homem de cabelos pretos e olhos verdes virou a página do caderno. A carruagem continuou avançando e gradualmente se distanciou. Ponto.